Olá, seja bem-vindo a essa série profética. Eu sou o pastor e profeta Rodolfo e hoje daremos o primeiro passo naquilo que está impedindo você de ser ativado profeticamente. Se esse assunto te interessa, fique até o final que Deus vai falar com você poderosamente. Mas antes, vamos à vinheta. Durante essa jornada, vamos expor e quebrar 5 barreiras espirituais que têm impedido muitos de ouvirem e discernirem e fluírem no dom profético de Deus. Essas barreiras não são visíveis aos olhos naturais, mas causam bloqueios profundos na alma e no espírito. Nessa série, nós vamos estar tratando dessas causas, tá? São 5 causas que têm impedido muitos de serem ativados profeticamente no espírito. Então, vão ser 5 séries pequenas, não vai ser muito grande, mas que você vai poder entender melhor para que então você possa caminhar e ser ativado profeticamente no seu espírito, tá bom? Essas 5 causas que nós vamos tratar nessas séries aqui de 5 aulas que nós vamos estar passando aqui para vocês, essas são barreiras que não são visíveis aos nossos olhos naturais, mas elas causam bloqueios profundos, tanto na alma como no espírito. Nós vamos estar tratando disso aqui com você nessas 5 aulas que nós vamos estar dando aqui no canal do YouTube. Mas antes, eu quero começar declarando sobre sua vida. Levante sua mão e eu vou profetizar sobre você. O céu ainda está aberto, Deus ainda unge, Ele ainda fala e Ele quer ativar você. Tome posse disso em nome de Jesus. E um dos versículos base que nós vamos estar olhando aqui na nossa aula, nessa nossa primeira aula introdutória, é o livro de Isaías, no capítulo 6, no verso 8, que diz assim: Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envie-me a mim. Então você observa aqui no capítulo 6 de Isaías, estou aqui com a minha Bíblia aberta, estou usando aqui a tradução da revista e atualizada, deixa eu só sair daqui. Então está dizendo aqui, ó, depois que Isaías, quem era o profeta Isaías? Deixa eu trazer para cá. O profeta Isaías foi um homem chamado por Deus, um profeta messiânico, um homem chamado por Deus para profetizar naquele tempo em Israel. Então, só que ele estava ali dentro de uma época onde que Israel estava corrompido, né? Israel estava vivendo um tempo de corrupção espiritual, de muita idolatria, de muita feitiçaria, havendo ali naquela região, naquela nação, com o povo de Deus. O profeta Isaías é levantado nesse tempo, nesse lugar. Então ele começa a profetizar ali do capítulo 1, se você pegar o capítulo 1 de Isaías e ir até o capítulo 6, você vai encontrar um tipo de profeta. Depois do capítulo 6 de Isaías, você vai ver um outro profeta de Deus. Porque o que aconteceu? Foi o quê? Foi a transformação, foi a visão que esse profeta, esse homem de Deus, teve de Deus na glória. Então, aqui no capítulo 1, eu quero trazer aqui para você, no capítulo 6, no verso 1, nós vamos ler, ó. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. Ele clamava e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, o profeta, né? Então disse eu, o profeta: Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse:
eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Então, depois disso, que é o texto base, que é o versículo base que nós estamos vendo aqui na nossa versão, né? O texto base, que é o Isaías capítulo 8, você observa aqui no texto que depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, se você observar aqui, deixa eu trazer para cá, você observa que Isaías, antes do capítulo 6, ele vivia num ambiente totalmente hostil, espiritualmente falando, onde as pessoas estavam entregues a todo tipo de corrupção, seja ela espiritual ou física. Então, isso fez com que esse profeta habitava no meio de um povo de impuros lábios e de muitas impurezas. Mas no capítulo 6, quando ele chega ali no capítulo 6, ele tem a visão do trono e a visão de Deus no trono, a sua majestade, aquilo ali mudou a sua concepção. Um serafim voou de lá, com uma tenaz na mão, tirou uma brasa viva do altar de Deus, como diz o texto sagrado, e tocou nos lábios desse profeta. Então, o que aconteceu? A iniquidade desse profeta foi tirada e os seus pecados foram perdoados. Após esse episódio, após esse acontecimento, o que aconteceu com esse profeta? Ele pôde ouvir a voz de Deus que clamava nos céus, como diz aqui no versículo 8. Observe aqui, no versículo 8. Depois disso, no versículo 7, no versículo 7, com a brasa, melhor dizendo, né? Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, olha o que aconteceu aqui. Depois disso, olha o que aconteceu. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Observa que Isaías, os ouvidos espirituais de Isaías, desse profeta, já era um profeta, irmãos. Pensa comigo. Veja bem, ele já era um profeta, mas ele não tinha uma audição apurada espiritualmente para ouvir claramente a Deus. Porque você observa que no começo do livro de Isaías ele fala assim: ai desse, ai daquele, ai daquele. Ele vive apontando o pecado de todo mundo, de toda a situação ali na nação. Mas quando ele chega no capítulo 6 e tem a visão, e é tocado pelo anjo com a brasa viva tirada do altar do Senhor, muda a concepção desse homem. Esse homem é ativado profeticamente. Os seus ouvidos espirituais são abertos e ele passa a ouvir a voz do Senhor nos céus. Ele passa a ouvir o desejo de Deus, a vontade de Deus, com mais clareza, com mais sensibilidade. Então, voltando aqui para mim, para que você entenda, entendendo mais aqui um pouquinho sobre as 5 causas que têm impedido muitos de serem ativados profeticamente, tá aí. É o que acontece: medo de errar, autocondenação, dúvida da própria capacidade, falta de ensino e ativação, que aconteceu com Isaías. Isaías, depois que ele recebeu a brasa viva tirada do altar, o que aconteceu com Isaías? Ele foi ensinado por anjo. Ele foi ensinado nesse momento pelo serafim que trouxe a ele e tocou na sua boca a brasa viva tirada do altar de Deus. E foi tirada, então, a sua iniquidade e o seu pecado foi perdoado. Então ele começou a receber ensinamentos poderosos para ser ativado. Então, uma das 5 causas que impedem de qualquer pessoa ser ativado profeticamente, é a falta do ensino de ativação profética. E também as distrações espirituais, que é uma das causas que impedem também a ativação profética. Correto? E nessas aulas, nós vamos junto identificar quais são as 5 barreiras que o Espírito Santo deseja remover das nossas vidas. Então, uma dessas barreiras é
o medo de errar. Você sente, mas tem medo de falar. Então, a gente vai ter uma aula específica sobre isso nessas séries, tá bom? Então, fique ligado, fique até o final, que nós vamos ter outras aulas e específicas por cada causa. E vamos aqui orar com você e ministrar uma libertação sobre a sua vida, para que então você possa ser liberto e possa ser ativado no seu espírito profeticamente. Então, uma das causas é o quê? É o medo de errar. Você sente, mas tem medo de falar, tem medo de errar. Então, essa é uma das causas que nós vamos estar falando aqui também, tá bom? Outra coisa que é importante aqui é a segunda causa, autocondenação. Existem muitas pessoas que vivem debaixo de condenação e por isso não consegue ser ativada profeticamente, não consegue exercitar os seus sentidos espirituais. E nós vamos estar trabalhando, olha, nessa causa, para que você possa ser liberto disso. Ó. Você sente indigno por erros do passado. A autocondenação, ela fica pesando sobre a sua vida, impedindo que você seja liberto para caminhar no profético e no mover e no poder do Espírito Santo. Então nós vamos trabalhar essa causa também aí na sua vida, tá bom? Vai ser uma aula específica a respeito disso. Também nós vamos ver aqui a terceira causa, dúvida da própria capacidade. Você acha que não tem dom. Olha aqui para mim, veja bem. Muitas pessoas acham que o dom profético é para alguns especiais, pessoas especiais que Deus escolheu. No passado, antes da vinda de Cristo, eu até concordaria com esse pensamento juntamente com você. Mas a partir que Cristo veio, depois que Cristo veio, Jesus se manifestou como homem, morreu ali naquela cruz e ressuscitou dentre os mortos, o Espírito Santo foi derramado, foi enviado por Jesus aos primeiros discípulos, aos primeiros apóstolos ali, aconteceu a confirmação da profecia de Joel, que está lá em Atos 2, e nós vamos ver isso nesta aula, tá? Que o Espírito Santo derramou sobre toda a carne, sobre todas as pessoas. E essa aula vai ser exclusiva, você não pode perder essa aula, que é a aula 3, tá? Que nós vamos remover essa barreira, uma das barreiras que impedem o agir do Espírito, impede o mover do Espírito na sua vida, é uma das coisas que nós vamos orar e vamos quebrar essa barreira na sua vida em nome de Jesus, tá bom? Outro detalhe aqui muito importante, na quarta aula, nós vamos ver também a falta do ensino de ativação. O dom já existe em você, mas você ainda não foi treinado. Veja bem, Deus já te deu tudo o que tinha que te dar. Ele já deu. Lá em Efésios, no capítulo 1, no verso 3, ele diz que Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênção, com todas. E nós vamos estar vendo isso nessa quarta aula, nós vamos estar estudando sobre isso, e você vai ter fundamentos bíblicos para que você possa declarar e mudar os ambientes aonde você está inserido. Amém? Então não vamos estudar isso, porque o dom já está aí, ele já habita em você, Deus já te entregou. Independente se você é capaz ou não, independente se você está vivendo num mundo cheio de iniquidade ou no meio de um povo impuro, de impuros lábios, como o profeta Isaías, independente disso, Deus já te entregou, Deus já te deu, como está escrito nas Escrituras Sagradas. E nós vamos estar falando sobre isso, quebrando as barreiras invisíveis, as barreiras que impedem, crenças limitadoras que estão aí travando a sua vida para que você não possa ser ativado profeticamente. Nós vamos estar fazendo e orando com você. Também, nós vamos ver aqui na quinta aula, a última aula que nós vamos ver, são as distrações espirituais. Você está cheio por fora, mas vazio por dentro. Ou seja, quantas e quantas vezes você se sente como uma montanha russa? Um dia você está lá em cima, outro dia você está lá embaixo. E aí você cita assim, que esse dia que você está lá embaixo, você diz assim, é porque é dia mau. Porque está escrito que vai ter dias maus. Então você pega esse texto bíblico e faz uso para a sua vida nos dias que você está lá embaixo.
E muitas vezes eu já escutei alguns dizer assim, o nosso Deus é o Deus dos vales e Deus dos montes. Eu concordo, ele é, mas hoje nós vivemos, hoje eu vivo Cristo ressuscitado. A minha fé não está mais no Deus dos vales e nem Deus dos montes. Sinto muito dizer. Talvez você não concorde, mas nessa aula número 5, eu vou estar explicando para você e trazendo fundamentos bíblicos para que você possa se encher dessa fé e caminhar com o Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos, tá? Que não é mais o Deus dos vales nem Deus do monte. É um Deus de triunfo, é um Deus que nos tornou uma nova criatura. Então nós somos um novo ser criado por Deus para triunfar em Cristo Jesus. Então, esse de estar um dia lá embaixo, um dia lá em cima, e citar textos bíblicos para apoiar esse tipo de comportamento, esse tipo de conduta, é inadmissível na fé cristã. É inadmissível, porque é falta do ensinamento profético e da ativação. Por isso que você está caminhando dessa maneira. E por isso que você não alcança e não conquista os seus objetivos, os quais Deus já te entregou. Então você se sente cheio por fora, mas vazio por dentro. Então essa será a nossa quinta e última aula dessas séries aqui, das 5 causas que impedem você de ser ativado profeticamente. Então, meus irmãos, para a gente finalizar, eu quero dizer aqui para vocês, deixar aqui alguns textos bíblicos para que você possa se fundamentar também nesses textos bíblicos, tá bom? Olha, veja bem comigo aqui. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. 1 Tessalonicenses 5, 24. Esses são textos que eu estou entregando para você, que são fundamentos da sua fé, que você precisa estar citando para você mesmo, para que o seu espírito brilhe por dentro, e tudo que é trevas dentro de ti seja dissipada por essa luz, por esse brilho da luz da palavra de Deus entrando na sua vida, no seu espírito, tá? Então esse versículo diz assim: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Deus é fiel. Deus é fiel e ele me chamou e ele chamou você também. Amém? Outro versículo importantíssimo aqui é Jeremias capítulo 1, verso 5. Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Aleluia! Glória a Deus. Esse texto é um texto vivo na minha vida e ele tem que ser vivo também aí na sua vida. Então, nós precisamos estar firmes com isso. Então, você que curtiu, que você já se inscreveu, se inscreva aí no nosso canal para que você possa ativar aí o sininho, para que você possa aí estar recebendo aí os nossos materiais, para que você seja edificado no Espírito. E na próxima aula eu vou te ver você lá. Espero você lá, tá? Para que a gente dê continuidade nessa série que vai ser incrível e que vai destravar e desatar e o poder sobrenatural da ressurreição de Cristo vai estar sobre a sua vida. Eu creio em nome de Jesus. Te vejo então na próxima aula. Que Deus abençoe a sua vida.